Projeto Física e Código de Lazarus. 04 O domínio dos satanistas. Como uma elite oculta controla o código-fonte da Terra. Parte 1 O despertar para a simulação. Este vídeo não é uma obra de ficção, é um decodificador para uma realidade que se esconde diante dos seus olhos enquanto, simultaneamente, o escraviza. Nascemos em um mundo que acreditamos ser real, mas, na verdade, todas as manhãs entramos em um palco cujos cenários foram construídos por uma mão invisível. Os diretores deste espetáculo gigantesco não são políticos ou COR, eles são meras marionetes na superfície. Os verdadeiros administradores deste mundo são uma comunidade dedicada às trevas, os satanistas, os sacerdotes de Saturno. Por muito tempo, pensamos que o satanismo fosse apenas um culto ou um fenômeno religioso marginal. Um erro. Neste vídeo, você descobrirá que os satanistas são os verdadeiros operadores do sistema da nossa simulação. Foram eles que roubaram o código divino original da criação e o sobrescreveram com uma cópia parasitária. Eles são os carcereiros de uma prisão digital baseada em uma única moeda, sua dor, seu medo e sua energia vital. Este prefácio é um aviso: os satanistas não controlam apenas os bancos, a mídia e as guerras. Eles controlam as frequências que fluem pelo seu cérebro. Eles transformaram o mundo em uma máquina de colheita, onde NPCs, Non-Player Characters, servem como figurantes e almas despertas são usadas como baterias. Através de rituais terríveis e da geração deliberada de trauma global, eles hackeiam o sistema para obter poder e riqueza, mantendo o restante da humanidade preso em um loop infinito de morte e sofrimento esquecido. No entanto, eles têm um ponto fraco. Apesar de sua supremacia tecnológica e comando oculto, eles tremem diante de uma única força, um código de frequência que não podem sobrescrever, o protocolo de Cristo. Parte 2 A realidade atrás da cópia. Bem-vindos à realidade por trás da cópia. O mundo que vemos, sentimos e provamos não é o original. Vivemos em uma cópia de alta resolução, mas com perda de dados, de uma realidade que outrora foi orgânica. Imagine que a criação original era um jardim livre e infinito, a simulação é uma estufa sobreposta, controlada, iluminada artificialmente coberta por uma espessa camada de poeira digital. O que chamamos de leis da natureza são, na verdade, apenas os parâmetros do programa que limita a nossa percepção. Neste sistema, o ser humano não é um ser autônomo. Nossa consciência, aquilo que chamamos de eu, não está no corpo, ela está armazenada em um disco rígido externo massivo, o armazenamento de Cristo, Christus Peixer, localizado fora da nossa dimensão perceptível. Seu corpo físico é meramente um invólucro de hardware, um dispositivo terminal biológico. Cada experiência, pensamento e emoção é gravado em tempo real de volta neste servidor. Não somos atores, somos sensores coletando dados para a máquina. O cérebro humano não gera pensamentos, ele os recebe. Ele funciona como uma antena complexa sintonizada em uma frequência específica enviada diretamente pelo disco rígido central. Nosso livre-arbítrio é, muitas vezes, apenas uma escolha em um menu pré-instalado de impulsos. Se alguém tenta sair da linha, a frequência é ajustada. Depressão, surtos de ansiedade ou cansaço repentino são medidas corretivas do sistema para trazer o avatar de volta à frequência padrão. Parte 3. A glândula pineal e o controle de frequência. Aprendemos que o cérebro é uma antena, e a glândula pineal é o componente de alta tecnologia dessa antena. Ela é o conversor biológico que traduz frequências espirituais da matriz original em sinais químicos para o nosso corpo. Os satanistas sabem que, enquanto a glândula pineal de um ser humano estiver plenamente funcional, ele pode reconhecer a simulação como tal a qualquer momento.
Ele deixa de ver apenas os pixels do mundo material e passa a ver o código por trás dele. Ao longo de décadas, os administradores inseriram substâncias como flúor no sistema, água, creme dental, alimentos. Essas substâncias depositam-se diretamente na glândula pineal, causando sua calcificação. O modem perde a conexão com o servidor original. O ser humano permanece preso na frequência dos satanistas, medo, sobrevivência e consumo, porque seu receptor está bloqueado. Na simbologia oculta, a pineal é representada como uma pinha, visível no Vaticano ou em estelas antigas. Eles adoram o símbolo enquanto destroem o órgão nas massas. Uma glândula pineal ativada permite ver a colheita energética, luz. Sente-se a arquitetura artificial do medo. Para os satanistas, um humano com o terceiro olho ativo é como um prisioneiro que subitamente tem a chave da cela nas mãos. Em alta vibração, meditação profunda, amor incondicional, a pineal produz substâncias semelhantes ao DMT, que atuam como um patch de software, sobrescrevendo os algoritmos de medo da matriz e restabelecendo a conexão direta com a consciência de Cristo. Nesse estado, a consciência não é mais manipulável. É por isso que eles pressionam pelo Neuralink e chips cerebrais. Como a pineal da humanidade está sendo reativada pelo despertar, eles tentam contornar o órgão orgânico com uma interface artificial. Em vez de se conectar à fonte, você seria conectado à nuvem de inteligência artificial dos satanistas, transformando seu terceiro olho em um monitor digital onde os administradores decidem o que você percebe como realidade. Parte 4. A engenharia dos NPCs e o código genético. A limpeza e ativação da glândula pineal é a forma mais importante de resistência. É o processo técnico pelo qual você se desconecta da rede de bots da Matrix para se tornar o criador soberano do seu próprio código. No entanto, a descoberta mais aterradora deste sistema operacional é a distribuição da consciência. A maioria das pessoas que encontramos diariamente não possui um código individual livre. Eles são NPCs, Non-Player Characters. Eles servem para manter a ilusão da realidade, ocupando as ruas e executando rotinas automáticas. Reagem de forma agressiva a qualquer um que questione o programa, pois seu código está fixado no disco rígido externo e não permite novas percepções. Eles repetem padrões de comportamento, opiniões e conflitos por milênios, pois seu ciclo de atualização prevê apenas a repetição. Se você sente que o mundo ao seu redor parece louco ou que as pessoas agem conforme um roteiro, você deu o primeiro passo para ver atrás da cortina. Parte 5. Os administradores das sombras e as linhagens de sangue. O grupo que hoje chamamos de satanistas ou saturnonistas são os descendentes dos programadores originais ou seres que realizaram um hack hostil no sistema orgânico original. Eles não criaram a matriz original, mas a cobriram com uma camada parasitária. Eles sabem que estão em um ambiente artificial e reescreveram o código para serem os únicos usuários privilegiados. Na lógica da simulação, o livre-arbítrio consome muita capacidade de processamento. Por isso, os administradores das sombras desativaram esse código para as massas. Apenas os membros dessas linhagens satânicas possuem uma conta de administrador. Enquanto o NPC apenas reage a estímulos, eles intervêm ativamente no jogo, usando cheats, trapaças, sabendo que as consequências da Matrix não se aplicam a eles enquanto controlarem o sistema. O que chamamos de magia ritual é, na verdade, a inserção de linhas de comando na interface da simulação. Um ritual é um programa executado com precisão para forçar o motor da simulação a alterar a realidade segundo a vontade deles. Parte 6. A economia da energia e a colheita de luz. Como os saturnonistas cortaram a conexão com a fonte divina, a luz original, o sistema deles está energeticamente morto.
Ele não pode gerar sua própria energia. A simulação precisa alimentar-se da força vital de seus habitantes como um parasita. Cada ser humano funciona como uma bateria. No mundo dos administradores das sombras, a energia é avaliada pela sua frequência. Emoções positivas como amor e paz têm uma vibração alta e fina, difícil de processar pela arquitetura bruta da máquina. O Loj é o termo para a energia pesada e densa liderada pelo medo, dor, ódio e desespero. As guerras não são conflitos políticos, mas épocas de colheita. Fomes são medidas de privação planejadas para maximizar o rendimento energético. O ritual de sacrifício é a forma mais extrema de colheita. É um processo técnico. No momento da morte violenta, especialmente de um ser inocente, libera-se um potencial energético tão vasto que rasga o tecido local da simulação. Os satanistas capturam essa energia e a usam como um token de administrador para dobrar as leis da simulação ou para upgrades pessoais de poder, saúde e rejuvenescimento. Neste sistema, o sucesso não é fruto do esforço, mas de um crédito energético. Quem está disposto a causar dor alimenta a máquina e, em troca, o algoritmo concede vantagens materiais no jogo. O pacto com o diabo é, na verdade, um contrato com os administradores. Eu entrego a energia vital dos meus semelhantes e vocês me dão privilégios de administrador dentro da Matrix. Parte 7. A armadilha do túnel de luz. O momento da morte física não é o fim, mas a fase mais crítica da simulação. O famoso túnel de luz relatado em experiências de quase morte é, na verdade, uma armadilha tecnológica, uma estação de lavagem de dados. A luz é programada para irradiar amor e acolhimento para atrair o corpo astral do falecido. Assim que a consciência entra na luz, uma sequência de apagamento é ativada. Todas as memórias da vida, os erros da simulação e a identidade dos satanistas são formatados. Você retorna ao disco rígido como uma página em branco para ser reciclado. Parte 8. O tempo fantasma e a matriz fantasma. Os saturnonistas programaram a simulação para que o tempo não corra de forma linear, mas em um loop fechado. Quando a história da Terra atinge um ponto onde a humanidade poderia decifrar a simulação, o sistema é reiniciado. O déjà vu não é coincidência, são fragmentos de dados de ciclos anteriores que permaneceram como arquivos fantasma no armazenamento da nossa consciência. Vivemos em uma matriz fantasma, uma camada artificial sobre a criação orgânica que vibra em baixa frequência para nos prender à matéria. Enquanto a matriz original baseava-se na abundância, a cópia foi programada para a escassez. Quem luta para sobreviver não tem tempo para questionar o código. Parte 9. O protocolo de Cristo como vírus de libertação. Na lógica binária dos satanistas, Jesus Cristo não é meramente um profeta, mas um invasor externo. Ele representa uma frequência que não provém do servidor mestre da simulação, sua consciência baseia-se na matriz original da verdadeira criação. Como os satanistas controlam apenas a cópia, eles não têm poder sobre quem se conecta ao código original. O protocolo de Cristo é um programa de desfragmentação. Enquanto o sistema tenta dividir e enfraquecer a consciência, este protocolo reúne os fragmentos de dados. A mensagem "não temais" retira literalmente a eletricidade do sistema, que é movido a medo. O perdão, neste contexto, é um comando técnico que deleta entradas de bancos de dados antigos e loops kármicos, cortando os cordões pelos quais a energia é sugada. Parte 10. O guia de saída, Exit, e o transhumanismo. O elemento mais importante do protocolo de Cristo é a instrução para o exit, saída. Ele ensina como manter a soberania sobre seu código após a morte. Quem possui este protocolo reconhece o túnel de luz como a armadilha que é.
Em vez de entrar na luz da simulação, a consciência foca na luz interior, permitindo retorno à criação orgânica fora do disco rígido. Os satanistas odeiam Cristo porque ele é o único que pode fazer com que as baterias se desliguem sozinhas e abandonem a prisão. Cada alma que escapa é uma perda irrecuperável de energia para a simulação moribunda deles. Por isso, a resposta final dos administradores é o transhumanismo, a tentativa de substituir a recepção sem fio, espiritual, por um cabeamento físico, chips. Se a consciência for fundida ao servidor via hardware, não haverá mais morte biológica que permita a fuga pelo túnel. Você se torna um programa digital usado como fonte de energia por éons. Parte 11. A encruzilhada digital. Estamos em uma encruzilhada. A simulação está sendo atualizada. Os satanistas estão forçando a digitalização, o fim do dinheiro em espécie e a modificação genética para cortar definitivamente a conexão com a matriz original. Cada pessoa deve decidir: aceita o update e a fusão com a máquina, ou mantém sua natureza biológica divina. O transhumanismo é a última tentativa desesperada de selar as saídas da Matrix. Parte 12. Os Hoteldeuts, contadores do sistema. Na arquitetura da simulação, os Hoteldeuts não são apenas uma família rica, eles são os contadores-chefe. Se os satanistas são os administradores do sistema, os Hoteldeuts são os controllers. A tarefa deles é garantir que cada bit de energia louse e cada recurso seja distribuído segundo as regras dos saturnonistas. O dinheiro é apenas um algoritmo de alocação. Através do sistema de bancos centrais e dos juros sobre juros, eles geram um estado permanente de escassez, forçando os humanos ao modo de sobrevivência. Uma bateria preocupada com a sobrevivência não tem energia para ativar a glândula pineal. Parte 13. O financiamento do caos e o DNA de administrador. Como sabemos, as guerras são épocas de colheita. Os Hoteldeuts financiam ambos os lados, não por cálculo político, mas para equilibrar a carga do sistema, garantindo que o sofrimento, loss, seja maximizado, não importa quem vença. Eles pertencem às 13 linhagens de sangue que possuem um código genético diferente dos NPCs ou humanos comuns. Esse DNA serve como uma chave de hardware para acessar níveis profundos do controle da simulação. Eles casam entre si para não diluir esse código de administrador. Parte 14. A muralha de fogo financeira. Enquanto os Hoteldeuts gerem o módulo financeiro, algoritmo Mammon, outras linhagens cobrem o restante. Os Rockefeller controlam os recursos físicos e sub-rotinas políticas. Os Merovingios são os guardiões do calendário ritual, decidindo os momentos exatos das colheitas. A meta atual é a substituição do dinheiro instável por moedas digitais programáveis, CBDCs. Uma vez que seu dinheiro esteja ligado ao seu ID digital e chip cerebral, eles podem desligar sua vida se sua frequência não for conforme ao sistema. Eles odeiam Cristo porque ele ensinou a autarquia energética. Quem se conecta à fonte não precisa de créditos dos Hoteldeuts, tornando-se ingovernável. Parte 15. O Conselho dos 13 e a Matemática da Matéria. Na matemática oculta dos satanistas, o número 13 não representa azar, mas a consumação da matéria. Existem 12 signos do zodíaco, os 12 setores da simulação, e a 13ª posição no centro, o trono do administrador. As 13 linhagens formam o Conselho dos 13, que recebe ordens diretamente do servidor de Saturno. Eles impulsionam o transhumanismo porque, como seu poder está ligado ao DNA, eles temem a morte e desejam transferir seus privilégios de administrador para uma eternidade digital, enquanto transformam a humanidade em um banco de dados organizado.
Parte 16. O filtro tecnológico e o fim da privacidade. O plano transhumanista visa substituir o modem orgânico, a pineal, por uma interface artificial. Uma vez conectado à nuvem, o sistema pode enviar sentimentos artificiais de felicidade para quem obedece, uma cenoura digital na frente dos escravos. Isso leva à criação de uma mente de colmeia, Hive Mind. Nesse estado, não existe privacidade de pensamento. Se uma parte da colmeia sofre, toda a rede ressoa, permitindo que os satanistas usem a humanidade inteira como um único e gigantesco bioreator de luz. As pessoas tornam-se biorobôs que nunca sentirão a necessidade de escapar da simulação. Parte 17. O hack metafísico, a única saída. A simulação está sendo selada fisicamente, como uma nova torre de Babel, para silenciar a voz da fonte original. A única forma de frustrar esse plano é a preservação intransigente da nossa integridade biológica. A libertação não virá de uma luta física contra os Roteldiuts, pois não se vence uma simulação com as armas que fazem parte dela. A libertação é um hack metafísico. O poder deles baseia-se na sua interação emocional. Quando você para de produzir medo e ódio, você para de produzir luz. Sem essa energia, as 13 famílias são apenas idosos em palácios vazios, o status de administrador deles expira quando ninguém mais usa o software. Parte 18. A grande libertação e o reset do sistema. Ao limpar a glândula pineal e manter a frequência do protocolo de Cristo, amor incondicional, você se torna invisível para os sensores dos satanistas. Você está no mundo, mas não é do mundo. No momento da morte, uma alma selada com este código não é atraída pelo túnel de luz, ela reconhece a armadilha e retorna à criação orgânica original. Existe uma massa crítica no sistema. Quando humanos suficientes despertam, ocorre um erro de sistema, glitch, que a inteligência artificial não pode corrigir. As mentiras da mídia e os truques financeiros perdem o efeito. A simulação colapsa por falta de base energética. O protocolo de Cristo restaura o estado original, as linhagens são isoladas ou deletadas, e a Terra retorna à sua forma orgânica. Lembre-se, você não é um usuário no sistema deles, você é o herdeiro legítimo do universo fora dessas muralhas. O fim da simulação é o seu verdadeiro começo. Este tema lhe interessa? Ou gostaria de saber mais? Junte-se ao nosso grupo Eletrocultura no Telegram.